Boa noite. Good noite. Vamos ficar de pé? Vamos? Dar início à nossa escola bíblica com louvor e adoração. Glória a Deus. Quantas vezes ouviram a reunião de domingo esta semana? É até gastar. É até a fita partir. Depois cola-se. E depois sempre a dar. Ok? Glória a Deus. Irmãos, subimos um patamar. Quer dizer que os ataques vão ser maiores, a responsabilidade ainda maior. Não podemos continuar a ser meninos na presença de Deus. E Deus está a chamar por nós. Deus está a chamar por nós. Amém? Os anos que passaram e eu chego à conclusão, vou cantar este louvor para abençoar teu coração. E quando olho para trás e vejo que hoje eu estou de pé, só para me lembrar quão bom tu és, só para me lembrar quão bom tu és. Como posso eu esquecer, sempre que me deste a mão, os caminhos que abriste no meio da aflição. Contigo eu não tenho medo, estou seguro, eu tenho fé, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, quão bom tu és, Senhor Jesus. Quão bom tu és, Senhor Jesus. Quão bom tu és, Senhor Jesus. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Os anos que passaram e eu chego à conclusão, vou cantar este louvor para abençoar teu coração. E quando olho para trás e vejo que hoje eu estou de pé, só para me lembrar quão bom tu és, só para me lembrar quão bom tu és. Como posso eu esquecer, sempre que me deste a mão, os caminhos que abriste no meio da aflição. Contigo eu não tenho medo, estou seguro, eu tenho fé, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, pois eu sei que tu és bom. Quão bom tu és, quão bom tu és, Senhor Jesus. 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 Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Teu amor não tem fim, tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Sim, tu és tudo para mim. És mesmo bom, Senhor. É mesmo bom e tu
manifestas esse amor, essa bondade em cada minuto da nossa vida, em cada centímetro, cada milímetro que nós andamos, Senhor. Nós podemos contar contigo, com a tua presença maravilhosa, notória, Senhor, nas nossas vidas, no nosso trabalho, em tudo onde nós pomos as nossas mãos, em todo o lugar onde pisa a planta do nosso pé, Senhor. Tu estás connosco para nos abençoar, para nos proteger e para confirmar essa presença, porque nós sabemos que não estamos sozinhos, Senhor. Tu não nos deixaste órfãos, Senhor. Tu nos integraste na tua família por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, Senhor. Foi um preço altíssimo que tu pagaste para que nós pudéssemos estar hoje contigo, falar contigo, confiar em ti, Senhor. Tudo para o nosso benefício, Senhor. Foi um preço que ninguém conseguia pagar. Só Cristo mesmo, só Jesus, como um Cordeiro Imaculado, estava em condições plenas de pagar o preço por uma vida e pela vida de todos aqueles que tu escolheste e predestinaste e justificaste, porque aqueles que tu conheceste antes da fundação do mundo, por esses tu morreste, Senhor. Por esses tu deste a tua vida, derramaste o teu sangue, Senhor, para que nós pudéssemos pertencer a esta família e viver contigo para a eternidade, Senhor. A nossa mente ainda não está a entender tudo o que fizeste por nós, mas com a tua ajuda nós estamos a crescer e a conhecer mais e mais os teus planos, aquilo que já planeaste para nós, e cada vez nós estamos mais por dentro desse plano, Senhor, é fazer parte dele, íntegra, por causa do Espírito que habita em nós, Senhor. Se não fosse o Espírito em nós, Senhor, nós estávamos completamente cegos para essas verdades. Mas hoje o Espírito que está em nós, Senhor, nos revela a tua vontade, nos revela, Senhor, os teus planos, nos revela, Senhor, cada passo que nós damos, Senhor, nos revela a tua vontade perfeita, boa e agradável para as nossas vidas, Senhor. Que essa vontade se cumpra na nossa vida, que se cumpra nesta igreja, que se cumpra na vida dos nossos irmãos, não só dos que estão presentes, mas daqueles que hoje não puderam vir e daqueles que já não vêm há muito tempo, Senhor. Manifesta-te na vida deles, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, porque nós hoje temos alguém a quem chamar de Pai. Alguém que se importa connosco. Alguém que cuida de nós, Senhor. Alguém que nos faz crescer. Alguém que nos chama a atenção, que nos corrige, que nos disciplina, Senhor. Alguém que nos ama incondicionalmente. Muito obrigado, Pai, por esse amor fantástico que tu tens por nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. É isso, podemos sentar? É isso, sem tirar nem pôr. Pisque o olho ao irmão que está ao seu lado e prepare-se para ouvir a escola bíblica, em nome de Jesus. Pergunta, está frio? Está bom assim? Está confortável? Pronto. Tem ali o meu irmão Rui. Tudo bem? Muito bem. Olha o outro irmão também. Estão a chegar os irmãos. Ora, muito bem. Sabem o que é que eu vou ensinar? A palavra de Deus, exatamente. Estava a ver que não sabiam o que é que eu ia ensinar. Agora, dentro da palavra, há muitas coisas que nós precisamos de aprender. Ultimamente eu tenho estado muito impressionado com as coisas simples, porque os segredos estão nas coisas simples. As coisas muito complicadas fazem parte da nossa vida também. Já bem basta a vida ser complicada. Mas Deus tem, os maiores segredos de Deus são as coisas mais simples. Quem é que está aqui que é um agricultor? Vamos lá, levanta o braço. Já foi? E não é? Mas é que se você não aprende a semear, está tramada. Então somos todos agricultores, é? Jesus, para ensinar grandes segredos, ensinou de uma forma que as pessoas na altura compreendiam. A maior parte das pessoas cultivavam, ou guardavam animais, ovelhas e por aí fora, mas todos eles cultivavam, não é? Então ele falou de uma maneira para que eles entendessem
qualquer pessoa que cultive entende a linguagem que Jesus fala em relação àquilo que eu vou ensinar hoje. Já está-se mesmo a ver que é as sementes, que é semear. Um dia eu estava no Brasil, já há muitos anos, não é? E um pastor, era um pastor agricultor. E é engraçado que nós estávamos a falar de sementes e ele estava a compartilhar comigo coisas da agricultura mesmo. Não vem na Bíblia, mas que a agricultura tem os seus segredos. Então ele disse uma coisa interessante, que eles lavaravam a terra com um trator, porque eram campos muito grandes, não era uma horta, eram campos vastos. E então eles, quando estavam a lavrar a terra, a primeira lavra era com uma lâmina que ia até uma certa profundidade. E eles lavravam a terra durante um tempo com aquela lâmina, mas passado um ano ou dois de fazer aquilo, eles tinham que mudar a lâmina. Porquê? Tinha que ser mais funda, porque no sítio onde a lâmina cavava, começava-se a criar a terra começava a criar, não é raiz, já não deixava passar a água, nem as raízes das plantas. Então tinham que furar ainda mais fundo para deitar, fazia uma placa, não é? Se a pessoa fizer todos os dias uma coisa assim, a terra acaba porque há uma placa que não deixa passar nem a água, nem os nutrientes para as raízes. Então isto é interessante porque fala da nossa vida em Cristo. Nós passamos 1 ano, 2 anos, 10 anos, que eu já passo há 40 anos a ouvir a palavra, e nós precisamos de vez em quando, e Deus encarrega-se disso, de fazer uma lavra mais profunda. Isso significa fazer alterações na nossa vida. Significa que a gente precisamos de cavar mais fundo para que a palavra possa produzir fruto. Porque aquela palavrinha que a gente ouvia no princípio dava logo frutos. E a gente ficava logo maravilhados com aquilo. Hoje já não ficamos tão maravilhados com isso. Já temos necessidade de mais qualquer coisa. Entendeu? Quando somos meninos em Cristo é assim. Mas precisamos de passar uma fase, e Deus encarrega-se de nos fazer passar por fases menos boas, mas que têm um propósito, para que a gente aprenda a cavar ainda mais fundo. Porque se nós habituarmos à mama, sabe o que é a mama? Os bebés e as crianças querem mama, é ou não é? Mas não podem ter mama toda a vida. Chega a um ponto que a mama acabou-se a mama. Depois você tem que começar a cortar o bifinho, a comer as batatinhas e usar o garfo e a faca. Já não vai, acabou-se a mamã. Então, tudo isto vai fazer alterações na nossa vida. Nós precisamos de alterações na nossa vida para cavar mais fundo, para que a palavra que Deus quer que dê frutos na nossa vida possa penetrar mais intimamente no nosso coração. Porque senão não habituamos àquilo e não queremos outra coisa. É assim que vivem muitos irmãos. E eu já fiz parte de uma igreja uma igreja fantástica a dar comida para bebés, só que se uma pessoa cresce e quer comer mais, não tem. Porque a comida é sempre a mesma. É sempre papas e cremes e iogurtes. Não tem assim um bife assim com osso, que a gente pega no osso e dá assim uma dentada, né? Precisamos de comida mais sólida. Aliás, a própria Bíblia diz isso, né? Nós que já precisávamos de sólido alimento, alguns ainda se querem alimentar de leite. É o que está escrito em Hebreus 6, eu não trouxe a minha Bíblia a não ser esta digital, mas vou só aqui no instante abrir, se tiverem a Bíblia aí, podem abrir se quiser. Hebreus 6. Isto é agora as novas modernices, não é? Ora bem, diz assim, versículo Hebreus 5, e depois é que passamos para o 6, versículo 13, 5:13. Até pode ser o 12. Quem dá mais? Quem dá menos, neste caso, estou a recuar. Diz, porque devendo já ser mestres pelo tempo,
ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. É uma repreensão moderada que o apóstolo Paulo faz aos hebreus. Aliás, eu acho que não foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos hebreus. Não foi. Mas pronto, há quem creia que sim. Mas de qualquer maneira, quem escreveu a carta aos hebreus está a dar uma reprimenda mansa, suave, maravilhosa, que se dá a um bebé, que se dá a um menino maroto que ainda quer comer papas. Já podia comer assim um pão com chouriço ou umas castanhas assadas, já que estamos no São Martinho, né? Já podia comer assim uma comida mais sólida, mas ainda quer papas. E há muita gente assim, não é? Mas isso é por outras razões, pode não ter dentes para mastigar, não é? Mas aqui, quem estava a escrever esta carta estava a dar um recado àqueles que querem continuar a ser meninos, indevidamente. Portanto, devendo já ser meros pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Uma criança precisa de papas, é como aos velhos, papas e descanso. E precisa de festinhas, e precisa do cuti-cuti, tão querido. Uma criança não aguenta uma reprimenda, porque se uma pessoa mais velha, ou pai, ou mãe, ou avó, se fala grosso para o bebê, começa a chorar. É assim que muitos irmãos se portam. Ainda não aguentam assim uma reprimenda assim forte, quando ficam a chorar por dentro, não é? O pastor foi tão bruto hoje, esteve a pregar e estava mesmo a falar para mim. Há quem chega ao fim da reunião e diz, o pastor falou para mim. Não dei por isso. A palavra de Deus é que fala para nós. Amém? E Deus tem maneiras de falar para nós, e quando Ele fala mais rijo, ou quando a pessoa sente que aquela palavra foi para ele, para repreender ou para lhe dar uma indicação, é Deus que está a falar consigo de uma forma que você entenda. E se você já não é bebê, Ele não vai andar com papinhas e com palmadinhas nas costas e com cuti-cuti, não, Ele vai falar mais sério. O que se passou no domingo aqui, eu percebi isso no Espírito, e o pastor também, que Deus lidou connosco um nível acima. Ele quer que a gente cresça, para não darmos toda a vida com bebezadas, toda a vida com não dá mais chora, festinhas. Não, Ele quer puxar por nós. Sabe porquê? Há muita gente que precisa de nós, e nós não podemos ficar toda a vida aqui a olhar uns para os outros. Deus precisa de si lá fora. Provavelmente nos grupos que se vai abrir, que eu creio que sim, há muita gente a pedir, grupos em vários lugares do país, e Ele está a pedir a gente. Mas quem é que pode e quem é que está preparado para ir? Tem que ser alguém que já não seja bebê. Porque se um bebê vai tomar conta de um trabalho que já envolve muita seriedade, muito envolvimento, muita dedicação, muita paciência, responsabilidade, um bebê não tem responsabilidade. Mas um adulto já tem. Um adulto sacrifica-se, porque sabe que deu a palavra. E uma pessoa que é adulta, a diferença entre um adulto e um bebê é que o adulto, quando dá a palavra, esgatanha-se todo para cumprir. É ou não é? Mesmo que lhe custe dinheiro, mesmo que lhe custe horas de sono, mesmo que lhe custe dificuldades, mas ele cumpriu, ele prometeu, ou pelo menos não percebi, um compromisso, ele comprometeu-se e vai cumprir. A criança já não. A criança promete, mas não cumpre. A criança, se calhar, olha, vais lá, está, não vais? Vou. E onde é que ele está? Não apareceu. E Deus fica a olhar para nós, à espera que a gente cresça. Amém? Então Deus precisa de nós mais crescidos para dar mão a coisas mais da responsabilidade que estão lá fora, e as coisas de responsabilidade são a vida das pessoas.
E quem lida com a vida das pessoas tem que ser responsável, é lógico, porque é a coisa que mais preciosa que Deus tem, somos nós, são vidas de pessoas, não é dinheiro, não é prata, não é ouro, não são casas, não são carros. Nós é que achamos que as casas, os carros e o dinheiro que a gente tem é que é muito valioso, e é para nós, custa-nos a trabalhar, mas isso para Deus não é nada. A coisa mais valiosa são almas, pessoas de carne e osso, e um dia mais tarde, espirituais, vão viver eternamente com Ele. Foi por elas que Jesus deu a vida. Então nós temos que cuidar dessas coisas que são de Deus, mas para isso precisamos estar um nível mais acima e crescer. Não podemos dar toda a vida a ouvir a palavra. Algum dia temos que a pregar também, temos que a ensinar. Muito bem. Então, as coisas simples de Deus, Mateus 13, versículo 3 a 9. As coisas simples de Deus acabam por ser complexas porque elas fazem parte da nossa vida. E aquilo que eu vou ensinar hoje, que são sementes, é a arte de semear, a arte de colher, os fundamentos em que Jesus ensinou isto aos seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, amém? Então, precisamos de aprender estas coisas muito simples, porque nestas coisas simples há grandes segredos. E é a nossa vida, o seu dia-a-dia, é semear para colher. O seu dia-a-dia é semear para colher. Como? Em palavras, em atitudes. Aquilo que você semear é aquilo que você vai colher. Tão simples como isto. Ó pastor, não era preciso, se soubesse que era isso, não precisava de vir hoje, já sei isso. Pois, eu sei que a gente sabe, mas precisamos de ouvir. Precisamos de ouvir e ouvir, porque a fé vem por... Como é que vem a fé, irmãos? Não é só de ouvir, é ouvir e ouvir. Até podíamos dizer ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, nunca mais para. Nós precisamos sempre de falar as mesmas coisas para que elas sejam interiorizadas e sejam reveladas no nosso coração pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus não se discerne aqui, não é uma coisa que se entenda com a nossa cabeça. Eu às vezes estou com Deus, nos meus tempos com Deus, e digo assim a Deus, a minha cabeça ainda não entende, mas eu aceito-a pela fé. Há coisas que eu não entendo. Eu não entendo o que é eternidade. Você entende o que é eternidade? Eu não sei o que é eternidade. É uma coisa que não tem fim. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Os cientistas que têm os instrumentos todos, eles analisam o universo e não sabem nada. Já andam aos anos, têm sondas, gastam milhões e bilhões e trilhões, têm equipamentos dos mais sofisticados e, no entanto, eles não sabem nada acerca do universo. Cada dia que eles observam, encontram uma coisa diferente, mais complicada. Agora imagine Deus, que criou aquilo tudo. Como é que Deus não será? A nossa cabeça não entende Deus. Tem que só se discerne espiritualmente. E as coisas de Deus, por mais simples que pareçam, precisam de ser ensinadas ao longo do tempo, ao longo dos anos. E cada vez que nós ouvimos, aprendemos sempre mais qualquer coisa. Posso ouvir uma amém, irmãos? Mateus 13, versículo 3 a 9. Eu vou ler aqui do que eu tenho aqui, não sei se é igual a essa versão. Espero que sim. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Então afinal é igual. Espero eu. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, também diz bastante ali, é igualzinho, ainda bem. E logo nasceu porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coisa tão simples. Parece uma coisa... pastor, mas isso é uma lição? É. Se Jesus deu, é porque é importante para nós. Posso ouvir uma amém? Então, ele logo a seguir acaba por explicar no versículo 18, portanto,
Mateus 13, do versículo 18 em diante, acaba por explicar aquilo que ensinou aqui no versículo 3. Na altura não havia versículos, era tudo seguido. E ele começa a explicar esta parábola que ele ensinou. E ele explicava a parábola aos seus discípulos. Normalmente não explicava a toda a gente. Todos os grandes segredos que Jesus contou, ele contava àqueles que andavam com ele. É importante andar com Jesus. É importante andar com Deus. É importante estar ao pé de Deus constantemente. Porque aí ele vai nos ensinando coisas que nós, se não estivéssemos ao pé dele, ele não nos ensinava. Mas é porque andamos com Deus que ele nos ensina. Amém? Então a prova que andamos com Deus é que estamos aqui hoje e quando saímos daqui, depois em casa, vamos praticar aquilo que ouvimos. Não é só ouvir, é praticar. Muito bem. Estando vós, pois, escutai vós, perdão, versículo 18, é o que está, não é? É. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Tão simples como isto. Você vem à igreja e ouve a palavra. E você recebeu a palavra. O diabo detesta pessoas que ouvem a palavra. Detesta igrejas que preguem a palavra. Ele adora as igrejas que têm shows. Muita música, muita coisa, muito show. E essas igrejas estão sempre cheias. As igrejas que dão muita atenção à palavra, mais do que ao espetáculo, são um bocadinho mais pequenas. Eu sei porque já estive em igrejas muito grandes e já estive em igrejas pequenas. E esta igreja é uma igreja pequena em relação àquelas que eu conheci onde eu estive. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? É que nas igrejas do espetáculo as pessoas são levadas a ser super crentes, aquilo que se chama o super crente. O super crente é o tipo, eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Já está como o outro, teve uma briga com o irmão e estava na rua a dar uns socos no irmão, depois de uma reunião. Veja a espiritualidade. E eu estava, pumba, e era a mulher dele assim, homem, tu já viemos agora da reunião e estás aí a bater no senhor, no irmão também, e já viste o que é que estás a fazer? E disse, cala-te, mulher, eu posso todas as coisas que ele me fortalece, pumba, e desatou aos burros. Eu posso todas as coisas que ele me fortalece. É uma palavra, é ou não é? Só que eles usam esta palavra para mostrar quão poderoso eu sou. Só para o seu uso e benefício próprio. Não é para honrar a Deus, nem para glorificar a Deus. Eu posso todas as coisas que ele me fortalece. Portanto, eu posso dar um muro no outro. Posso deitá-lo abaixo. Estas coisas que se pregam, a palavra de Deus, no entanto é a palavra de Deus. Como é que é possível usar a mesma palavra com intenções diferentes? Mas é possível. E as pessoas que pregam a palavra, que usam a palavra, fazendo de Deus um criado, que tem que fazer prosperar, que tem que abençoar o caminho dele, a vida dele, o trabalho dele, a família dele, tudo. Deus quase que é obrigado a fazer isso tudo. Nessas doutrinas que se ensinam e nessa palavra, onde é que está Deus? Deus é quase um criado. Deus tem que me fazer prosperar. Oh Deus, estou aqui, estou a dar o dízimo, já viste? O dízimo para muita gente é um negócio. É um negócio, porque a pessoa começa a fazer contas. Ora, vou dar 10, isto é um dízimo, dízimo é a 10ª parte. Ora, se eu vou dar 10, vou receber 100. Já está a fazer contas de cabeça. E parece que Deus é obrigado a que aquilo tem que dar certo matematicamente. Mas não dá. Não dá. A má notícia é que não é assim. Deus não funciona nada assim. Ou a pessoa dá com amor e oferece sem estar à espera de receber nada, ou então vai receber cascas de castanha agora. Não vai dar, porque não funciona as coisas assim. Deus não vai com negócios. Deus é o Senhor, Ele é o dono da prata e do ouro. Ele não faz negócio com ninguém. Ele até permite que às vezes a gente passe dificuldades financeiras.
Até permite isso. Isso quando se fala em dificuldades financeiras, em algumas igrejas é uma ofensa. Porque, então, Deus fez-nos prosperar, Deus sobre as minhas necessidades em glória, porque em glória havia um pastor que dizia em glória quer dizer em grande prosperidade, em riquezas sublimes. É assim que muita gente pensa. E Deus é quase que obrigado a fazer aquilo que eles querem. Mas não é assim, meu irmão. Não é nada disso. Nós precisamos de aprender a palavra de Deus no seu âmago, na sua essência, não para fazer de Deus um criado, mas para sermos nós a praticar a palavra o mais que a gente sabe, o melhor que a gente sabe, e aplicá-la na nossa vida. E esta palavra que está aqui a dizer é assim: você está numa igreja que ouve a palavra, que se prega a palavra, o diabo pensa que o diabo vai fazer de conta que está de férias. Não. Ele olha para si e diz: este é um alvo a bater. É um alvo a bater. E você pode ter certeza que ele vem só para aborrecer, só para fazer desistir. E a Bíblia diz que rouba logo. Você ouve uma palavra fantástica e o diabo vem logo assim e rouba-lhe. Vai tentar roubá-la. A não ser que você seja uma pessoa mais firme, que ouve a palavra e diz: não, espera aí, eu vou-me firmar nisto. E se isto é a palavra disto, vai ter que funcionar. E quando me converti, a minha filha tinha 2 anos, ou coisa que valha, a mais nova, a outra já tinha para uns 3, elas têm uma diferença de quase 1 ano e pouco. 20 meses, nem é 1 ano e pouco, são 20 meses, assim é que é 22 meses, ou coisa que valha. Bem, teve que dar algum desconto para a gravidez, não é? Então, a minha filha mais nova tinha problemas nas pernas, ela era pequenita Hã? Tinha os pés para dentro. Pois, exatamente. Tinha as pernas tortas. Então fazia assim, né? E a andar às vezes caía, porque os pés assim nesta posição caía. E eu olhei para aquilo, pá, pode ser. Então desde escura, não pode ser. Não aceito isto. E ela era muito pequenina, o médico dizia que não era muito pequenina para pôr talas, não é? Para endireitar a perna, não podia, só quando tivesse aos 7 anos é que já estava mais formado os ossos, e com 1 ano e meio ou 2 anos não dá para pôr nada disso. E eu no meu coração tinha ouvido falar de cura divina, era o que eu sabia na altura, e eu acredito em cura divina, acredito que Deus cura, e olhei para aquilo, e você pensa que o diabo não quis roubar toda aquela palavra que eu tinha ouvido? Bastava só olhar para a miúda, e ela assim a andar e cair. Qualquer pai, às vezes os pais não são os melhores para pôr em prática estas coisas, porque são muito emotivos, porque é o meu filhinho, e por causa de ser o filhinho, então correm seca e meca, e às vezes até nem praticam tanta palavra nesta área. E eu quando vi a miúda assim, na altura, deram a sugestão de irmos ao médico, o médico disse: não se pode fazer nada, vai ter que deixar crescer a menina até uma certa idade, e a partir daí é que depois pode-se fazer alguma coisa. Disseram: não aceito. Você não acredita que o diabo tentou roubar tudo? Cai tudo ao chão. Mas a palavra de Deus, graças a Deus, pelo Espírito Santo em mim, não foi mais nada, eu não sou mais esperto que os outros, e aqui não se trata da nossa esperteza, trata sim do Espírito que está em nós, que nos ajuda, e o Espírito em mim deu-me uma força, disse: não, eu não aceito isto. Se a Bíblia diz que Jesus já pagou pelas nossas enfermidades, eu não aceito, eu recebo a cura para a minha filha. Pus-lhe as mãos, eu era bebê crente, eu não sabia nada. Como costumam dizer, é sorte de principiante. Mas eu não sabia nada. Mas uma coisa eu sabia, pelo Espírito, eu não aceitava aquela situação. E o diabo tentou-me roubar essa palavra, de várias maneiras. Depois de ter feito aquela oração, orar com fé que ela estava curada, ela ainda ficou pior. É assim que ele faz para tentar roubar a palavra que nós vemos aqui.
Há uns que passam pelo caminho, a palavra é semeada no caminho, vêm as aves e roubam-na e comem. E a pessoa fica sem nada. Que é os espíritos malignos que vêm à nossa mente. Basta só dizer, estás a ver? Então, já oraste e a miúda está pior. Vamos ao médico. Faz isto, faz aquilo. E disse, não, agora vais aguentar a bronca. Isto é as minhas conversas, não é? Agora vais-te aguentar a bronca porque se Deus diz, está cumprido e Deus não pode mentir. Se Deus diz, é verdade. E se é verdade, agora aguentas aí e vais ver o que é. Sorte de principiante, não é? Bebé em Cristo. Mas uma coisa foi certa. Eu nunca mais liguei, nem andava a ver se ela torcia ou os pés não torcia. Só sei que um dia vejo ela a correr com os pés direitos. Eu não dei conta como é que aquilo aconteceu. Mas aconteceu. Quando eu olho para ela, assim, ela já não torta os pés. Curada. Uma coisa sem grande aparato, quer dizer, não foi assim aqueles milagres. Pum! Aconteceu assim um clarão, apareceu Deus ali numa nuvem, assim, meu filho, uma voz daquelas vozes, meu filho, eu sou o Senhor, teu Deus, que tirou da terra do Egito. E não aconteceu nada, eu também não tinha sido do Egito, né? Só tinha sido de Lisboa, mas nada. Claro que o Egito é uma palavra que tem a ver com sair do mundo, das coisas do sistema do mundo. Mas não apareceu assim nada sensacional, uma coisa brutal, uma coisa, apareceu um anjo e fez ali um espetáculo. Não aconteceu nada, é aquilo. Parecia que não tinha acontecido nada, mas aconteceu. Este é o Deus que eu estou aqui a falar, que opera na simplicidade, nas coisas fáceis, simples, que pouca gente dá atenção. Nós às vezes queremos ver coisas sensacionais e brutais, miraculosas, e Deus opera nas coisas simples, na simplicidade da fé. Amém, irmãos? Porque é a sua fé, aquilo que você crê no seu coração, essa palavra que está dentro do coração, que espevita a sua fé e que você opera nela e que não dá ouvidos a mais nada. Porque o dar ouvidos a mais alguma coisa vai fazer com que as coisas sejam roubadas pelo diabo. E o diabo é artista em criar cenas para o enganar, para o esmorecer, para o fazer zangar, para o fazer ficar ofendido. Pastor, mas eu nunca fazia isso. Você é um santo. Você é um santo. Você é o supra-sumo. Eu já fiquei zangado com Deus um dia. Não o desafiei. Fiquei zangado. Porque as coisas não estavam a funcionar como eu queria. Até isto tem uma explicação. Não vou estar aqui com muitos pormenores, mas chega um ponto na nossa vida que nós, quando somos bebés, Deus permite tudo. Eu quando era bebé, você quando era bebé, se calhar puxava os cabelos da sua mãe e ela ria-se, tão querida. E você, tão querida, um amorzinho. Agora imagine que a sua filha crescia já com 30 anos e chegava à casa e mãe, puxava-lhe os cabelos. E você, meu amor, que minha querida. Era isso que você fazia? Não era, para não? Sim, tu largas-me o cabelo, um chapadão que até andas de lado. É ou não é? Pode ser não ser nestes termos, mas você não permitia que ela fizesse isso, certo? Porquê? Porque já não é bebé. E Deus é a mesma coisa connosco. Deus atura-nos cada coisa, cada bebezada, que nós fazemos as coisas e pensamos que vai ser assim toda a vida, mas não vai. Deus permite-nos coisas, Deus encolhe os ombros. Eu estou a ver Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo, e a gente está a esgatanhar a cara de Jesus ou a cara do Pai, e o Pai assim, para Jesus, é bebê, os três, é bebê, e aceitam você fazer tudo. Agora, quando a gente cresce, quando a gente começa a ter já mais responsabilidade, começa a ter mais conhecimento da palavra, Deus já não está pelos ajustes. Deus já não vai lá com paninhos quentes, nem com beijinhos, nem com abraços, nem com palmadinhas assim na cabecinha. Meu amor, meu querido, não. Agora dói. Vai doer. Porque Deus quer que a gente cresça. Amém, irmãos?
versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Outra maneira, ainda dentro deste, ainda não sei deste, outra coisa que o diabo faz é, a pessoa ouve a palavra, mas não tem grande interesse em praticá-la. Sai e essa palavra é completamente apagada na sua memória, na sua cabeça. O diabo vem e rouba tudo e ele fica sem nada. E são aqueles que dizem, eu fui à igreja e não aconteceu nada. Há pessoas que vêm à igreja, vêm a uma reunião, até podem ter umas necessidades próprias na sua vida e precisar de Deus, mas como não viram nada acontecer, isto não funciona. Quanta gente é que sai da igreja com este sentimento ou com esta conversa? Eu fui lá, não aconteceu nada. Eu tive amigos meus que foram à igreja e eu falava de Jesus de uma forma como ainda hoje falo, não é? Mas ainda falava mais porque era bebê em Cristo, então aquilo era uma novidade, uma coisa tremenda. E eu que tinha andado na lama até aqui ao pescoço não andava já por aqui. Já estava-me enterrado até à quinta casa. Quando Cristo me libertou, aquilo para mim foi um sonho, foi uma quimera, foi uma experiência tremenda. Eu falava aos meus amigos. E eles, da maneira como me viram falar, acabaram por ir à igreja também. Só por causa do meu entusiasmo. E eles, alguns, eu sei, foram lá naquela esperança de chegar lá à igreja e acontecer-lhes alguma coisa assim mirabolante para que eles pudessem ficar como eu estava. Mas não aconteceu nada. Alguns disseram, fui lá, pronto, gostei e tal, a música é gira. A música é gira. A única coisa que trouxeram de lá foi a música era gira. Não trouxeram mais nada. A salvação, a vida eterna, o sangue de Jesus para eles, não queria dizer nada. Não teve influência absolutamente nenhuma. Então, terem ido lá ou terem ido ao cinema, se calhar ao cinema ainda eram capazes de terem tirado mais proveito. Mas é assim que a Bíblia diz. Eles não entendendo a palavra, não entendem, vem o maligno e arrebata tudo o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado a pé do caminho. Agora vamos passar para o outro. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmos, antes é de pouca duração, e chegada à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esta é a situação de muita gente. Ouve a palavra, amou, gostou, ficou empolgado. Pastor, a palavra hoje foi maravilhosa. Tocou-me mesmo cá no fundo do meu coração. Eu sou muito franco, eu sou muito direto, muito simples e direto. Eu não gosto muito deste comentário. Eu não gosto. Pastor, a palavra tocou-me. Porque todas as vezes que se prega a palavra é sempre a mesma conversa. A palavra hoje tocou-me. Hoje tocou-me. Toca sempre. Mas eu não gosto. Eu prefiro que a pessoa não diga nada e em silêncio faça o propósito de praticar, de estudar, de praticar aquilo que ouviu. Para mim tem mais valor. Desculpem eu ser muito franco e direto, mas eu sou assim. Eu nasci assim, Gabriela. Sou assim. Que a palavra não... Eu às vezes até nem gosto muito de dizer, gostei tanto da sua pregação. Não gosto que me digam isso. Não gosto, é o pastor hoje, não é o pastor a pregar, para não. Eu sei que isto não é para ninguém. Digo eu, em grego. Mas eu não gosto que me digam isso. Eu não gosto. Não gosto que me digam, eu gosto muito de ouvir o pastor pregar. Se fossem dizer isso a Jesus, sabe o que ele dizia? Olha, ouve, mas e pratica a palavra de Deus. Porque o reino de Deus é daqueles que ouvem e praticam. Ele não disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e praticam. Ele não tinha muito respeito pela mãe e pelos irmãos. Quando digo não tinha muito respeito, isto é, se eles aparecessem lá, eu sou a mãe de Jesus. E os irmãos, eu sou o irmão de Jesus. E Jesus, sabe o que é que ele dizia? Quando eles foram lá dizer, olha, está aí a tua mãe e os teus irmãos. Já à espera que fosse sentar na primeira fila.
o Ricardo vem às vezes, eu não gosto que ele se sente na primeira fila. Não gosto. Porque eu sento na primeira fila, porque às vezes não há espaço aí atrás. Mas não é um lugar que eu prefira. As coisas de Deus não se medem pela importância, por isto ou por aquilo. Não, eu prego é melhor que aquele. Não. O apóstolo Paulo um dia disse, vocês, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Quem é Paulo e quem é Apolo? Deus é que dá o crescimento. O Paulo e o Apolo semeiam, mas Deus é que dá o crescimento. O mais importante é Deus. Não é o pastor que prega, não é o pregador, não é nada. Isso não tem valor nenhum. Podia ser um burro. O Balaão foi repreendido por um burro. A ver, então se um burro pregou, ainda há esperança para mim e para si. Não fique desanimado, irmão. Se você ainda não pregou, também não há de faltar muito. Se o burro pregou, eu e você já estamos garantidos. Então, há quem receba a palavra com muita alegria. Recebe-a com alegria. E é bom ter alegria. Só que essa alegria vai ser testada. Essa alegria, esse entusiasmo vai ser testada. E quanto mais você se alegra com isso, mais duro é o golpe. Pode ter a certeza, é garantido. E qual é o alvo? O alvo do golpe que vem para testar a sua alegria é para fazer com que você fique ofendido, fique chateado. Chateado com quem? Normalmente é com Deus que a pessoa se chateia. Eu fiquei chateado com Deus. E agora? E o que é que o pastor fez? Tive uma conversa com eles. Deus, então tu dizes isto? É que repara, nós estamos a falar da palavra de Deus, que é eterna, e que é uma promessa. Mas quando a gente pega na palavra que é uma promessa e ela não funciona, e agora? O que é que você vai fazer? É o que a Bíblia diz, vindo a angústia e a perseguição, vindo uma coisa menos boa na nossa vida, menos boa daquilo que nós estávamos à espera, porque eu estava à espera que aquilo funcionasse, mas não funcionou como eu queria. Não funcionou como eu queria. A tentação e o resultado disso, eu fiquei assim, eu sei que vocês são mais perfeitinhos que eu, mas eu fiquei piurso. Diz, Deus, então, mas como é que é possível se tu prometes isto? Porquê é que isto não me está a acontecer? Era em todas as áreas. Era em todas as áreas. Era na área financeira, era no casamento, era em tudo, em tudo. Era na saúde. E eu fiquei assim, Deus, como é que é possível? A gente fica assim. E sabe o que é que Deus fez? Nada. Sabe o que é que Ele me disse? Nada. Ainda por cima. Deixou-me falar. Ainda bem que Ele não disse nada. Hoje que eu sou mais crescido, fico a olhar para trás assim, Deus realmente é a pessoa mais fantástica que existe. Porque se Ele me fosse responder à nossa maneira, Deus desancava-me. Já viu o que a gente está a falar com o Criador, com o chefe, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com esta presunção? Já viu? E eu falei com essa presunção. Mas louvado seja Deus pelo amor dele, pela misericórdia dele, que ele olhou para mim assim, e deve ter encolhido os braços, encolhido. Nunca te enganaste. Não, foi o que possível. Não sabes o que dizes, nem dizes o que sabes. E Deus calou-se, não disse nada. Sabe quando é que me respondeu? Passados 7 ou 8 anos. Ao fim de 8 anos, é que ele me respondeu de uma maneira que quando ele falou comigo, eu comecei a chorar. Já vi este rapazinho a chorar. Eu não sou nada chorão, nem muito emotivo, não sou. Mas eu chorava, parecia uma Madalena arrependida. Chorava assim. Era a figura que eu fiz diante de Deus a falar desta maneira. Opa, ainda bem que tu não me respondeste, disse eu, não é? Senão, podia ter morrido.
Se Deus abrisse a boca e dissesse assim uma coisa qualquer assim meia, como quem diz, pá, não se fala assim com o pai, eu morria. Eu ia desta para melhor, mas Deus calou-se na sua infinita misericórdia e compaixão e esperou este tempo todo para eu entender. E quando eu entendi, chorei. E foi aí que eu conheci a graça de Deus. Aquilo que ninguém merece, mas que Deus nos dá. Aquilo que Deus pagou um preço altíssimo para nos dar, sem nós merecermos. Se não fosse este sacrifício, se não fosse a vida de Jesus na cruz, se não fosse aquela paixão de Jesus por nós, nós estávamos feitos ao osso. Nem tínhamos direito ao bife. Não tínhamos direito a nada, meu irmão. Nós íamos desta para melhor, sem apelo nem agravo. Estávamos condenados. E graças a Deus por esta graça maravilhosa que eu entendi. Entendi. O Espírito Santo fez-me entender. Que é esta graça que muita gente ouviu falar dela, mas ainda não teve um encontro real com ela. E às vezes acontece isto. Diz que o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Recebe com alegria. Porque ele pensa, quando a gente ouve, pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Uma alegria, Jesus pagou, agora vou andar sempre cheio de saúde. E quando você ouve isto e depois fica doente. Se fosse a contar as doenças que eu já apanhei, já perdi a conta. Já tive 4 infartos, 2 AVCs. Sei lá, já nem me lembro o que é que eu já tive. Foi tanta coisa junta. Mas, no entanto, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras foste sarados. Não é o que está escrito? Mas eu já tive isto tudo. Só que de todas as vezes não morri. Ainda cá estou. Já podia ter morrido. Houve uma vez que eu disse, senhora, eu estou pronto. Hã? Já aqui? Não percebi. Mas eu estava preparado, sério, estava mesmo preparado. Houve um dia, foi um infarto, não é? Que eu tive que o médico disse, mais 2 minutos se os bombeiros não tivessem vindo com o INEM, eu morria. Agora estava aqui entre vocês, aqui numa nuvem, assim, com uma harpa, a tocar harpa. Foi cá há 4 anos. E nesse momento eu estava, você pensa que eu estava aflito? Eu estava preparado para ir. Estava numa paz e estava mesmo eu já nem dizia nada. Não dava-me para a caixa. Há 2 anos. Há 2 anos, veja bem. Não morri, ainda cá estou. Mas aquilo aconteceu. Então Deus não podia ter evitado? Podia. Porquê que ele não evitou? Não sei. Há quem fica ofendido com isto. Eu não fiquei, graças a Deus, porque já sabia o que era a graça de Deus, já estava mais que preparado. Não fui, porque Deus não permitiu, não era o dia de eu ter ido. Mas se eu fosse, eu estava prontinho para apanhar a boleia. Mas não fui. Estou cá. Aparece a angústia e a perseguição. A angústia pode ser doenças, pode ser angústia mesmo, coisas que nos perturbam a nossa cabeça. E há tanta coisa que nos perturba a cabeça. Tanta coisa que nos acontece que a gente fica mesmo, já dizemos, mal da nossa vida. Qual é a arma que o diabo tem? É fazer estas coisas. Às vezes é o diabo, outras vezes não. Deixa-me cá fazer aqui um parênteses. Às vezes é o diabo que nos ataca, outras vezes é Deus que permite que as coisas aconteçam. Que possa ser o diabo que faça, pode ser, mas é Deus que permite. Para quê, pastor? Porquê é que Deus nos deixa sofrer? Sabe que é no meio do sofrimento que nós manifestamos a nossa fé. É no meio da dificuldade. É no meio das coisas menos boas, na perseguição, na angústia, que pode ser uma angústia da alma, pode ser uma doença, pode ser qualquer coisa, na família, qualquer coisa. É no meio disso
que nós manifestamos aquilo que está dentro de nós. E há pessoas, quando são atacadas com estas coisas, sabe o que é que lhes sai da boca? Cobras e lagartos. E ficam chateadas com Deus e desistem de tudo. Parece que Deus é que é o culpado. Mas há outra gente, aquelas pessoas que são mansas, que são filhos de Deus, realmente são filhos de Deus, porque há muita gente que vai à igreja e não é filho de Deus. Ser filho de Deus tem muito que se liga. Vir à igreja é fácil. Agora, ser um filho de Deus não é para todos. Mas eu recebi Jesus. Tudo bem. Eu conheço muita gente que recebeu Jesus e pode não ser filho de Deus. E agora? Quem é que lhe disse que você precisa de receber Jesus para ser filho de Deus? Deus já o pode ter predestinado antes da fundação do mundo para você ser um filho de adoção. A Bíblia diz que todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas para receber é preciso crer. É ou não é? E há muita gente que faz a oração, mas é só conversa. O fazer a oração da fé ou da salvação não lhe dá a ele a garantia que ele é um filho de Deus. Ele agora vai ser testado. E aqueles que são filhos são testados, mas no seu coração vem sempre uma palavra de amor, uma palavra de fé, uma palavra para Deus, de confiança em Deus. Aqueles que não são filhos ficam zangados com a situação e desistem, não querem mais nada. Essa é que é a grande diferença. Então, continuando, versículo 20, 21, 22. Já tenho que fechar os olhos, tipo chinês. O braço é curto, senão. 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha outra nuance, outra variante. Já vimos a variante daqueles que ouvem a palavra, não entendem, não querem entender e o dia vai roubar aquilo, assim, não interessa. Já vimos aqueles que ouvem a palavra com alegria a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporões, diz a Bíblia, e vindo a perseguição e a angústia, logo se ofendem, desistem. Agora temos outra, que é daqueles que recebem a palavra, mas recebem-na entre espinhos. Que espinhos são estes? São os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas. É uma coisa impressionante. Este mundo está organizado de uma maneira sem Deus. As políticas não têm Deus. As organizações não têm Deus. Hoje em dia as universidades não têm Deus. Ninguém ensina Deus. Eu quando apanho, eu já disse, eu hoje ando a fazer trabalho de taxista. Não sabia, mas passo a saber. Sou fogareiro. A minha mulher quando diz, lá eu vou fogareirinha. Sou eu. E eu apanho muita gente. E há pessoas, eu já tenho apanhado pessoas que a conversa vai parar a Deus. E eu muitas vezes digo, olha, é uma coisa que caiu em desuso. Já não se fala de Deus em lado nenhum. Mas há pessoas que ainda têm. Essas, eu tenho a certeza que Deus tem um plano para elas. Não me dirava nada. Então, já não se fala de Deus, as universidades não falam de Deus, os estudos, ninguém fala de Deus, os governos, as políticas, ninguém fala de Deus, ninguém quer saber de Deus para nada. E se houver alguma política que ainda admita Deus, então, porque a gente sabia que a determinadas políticas ainda fala Deus, pátria e família, não é? E quando se fala nisso, em alguns círculos políticos, isso é salazarismo, isso é extrema-direita, isso é nazismo, isso sei lá o quê. Mas há políticas que ainda se fala lá em Deus. São poucas. Contam-se por os dedos, da mão direita e sobra dedos. Mas a maioria, quem é que fala em Deus? Dentro das políticas, e isto não é nenhum seminário político, mas dentro das políticas nós ainda podemos separar algumas que são completamente anti-Deus, anti-Cristo.
completamente. E outras que ainda se aproximam lá um bocadinho. Mal e porcamente, mas ainda se fala nisso. Há outras que não. Deitam logo abaixo. Deus não existe. Deus, para eles, não há nada. E é aqui, esta vertente, ou esta variante da palavra de Deus, do coração das pessoas, é aquela que é recebida entre espinhos. São pessoas que ouvem a palavra, ficam muito contentes, mas os cuidados do mundo, os cuidados das riquezas, os cuidados da vida, são superiores àquilo que a palavra de Deus diz. E as pessoas nunca se dedicam à palavra de Deus, nunca a recebem-na, mas acabam por sufocá-la. É o que a Bíblia diz, os espinhos sufocam a raiz a raiz de uma planta. Quando se planta coisas, né, as pessoas que percebem da agricultura sabem, quando plantam, antes de plantar, elas têm que lavrar a terra e arrancar aquelas ervas daninhas. E então aquilo, anda lá o trator e arrebenta aquelas ervas daninhas todas para depois poder semear a semente. Senão, aquelas ervas daninhas sufocam, abafam tudo, sufocam, não deixam a planta crescer. E uma plantação que tem muita erva daninha, as coisas não crescem muito. Se for o milho, por exemplo, não passa desta altura. Mas se você limpar tudo, há milhos que crescem mais altos que um homem. Porquê? Porque não tem lá nada a abafá-la, a sufocá-la. Amém? Então, é a mesma coisa que a palavra. Veja o cuidado que a gente tem que ter na nossa vida, para que a palavra que você ouve aqui, à sexta ou domingo, ou numa gravação, como o pastor estava a dizer, já ouviram a reunião de domingo? Aquilo que se pregou no domingo, aquilo que aconteceu no domingo, não foi em tudo, foi no louvor, foi na pregação, foi tudo. Foi uma unção geral que é importante que a gente receba. É importante. E a gente tome consciência de que aconteceu no domingo, porque foi uma coisa sobrenatural. Não foi espalhafatosa, não foi nenhum show, mas foi uma coisa. Eu já sirvo a Deus há uns anos, já estou habituado, um bocado habituado a reuniões e a unção e mover do Espírito Santo, já há muito tempo que eu não tinha uma experiência como nós tivemos aqui no domingo. É verdade, foi uma coisa sobrenatural. Mas porquê, pastor? Desceu um relâmpago do céu? Não, a gente se olhasse para os outros, agora, se tirasse uma fotografia, estava tudo igual. Mas é no Espírito. Aquilo que acontece no Espírito não se vê com os nossos olhos. Eu às vezes falo muito, oh Deus, eu não consigo ver as tuas coisas, os teus planos, nada daquilo que tu dizes, eu consigo ver, mas eu creio. Eu não preciso de ver. Eu creio. Jesus disse isso. Você, bem-aventurado serão as Jonas, porque viste e creste. Mas mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. De quem é que ele estava-se a referir? A nós. Nós não andamos com Jesus, mas cremos nele. Não andamos com ele, não vimos aqueles milagres, mas acreditamos nele. E isto aplica-se à nossa vida. Eu posso não ver as coisas materiais à minha frente, mas eu creio. E porque eu creio, Deus vai recompensar-me por causa disso. Amém? Então, é preciso ter muito cuidado quando a palavra entra no nosso coração e estas coisas que aparecem, estes espinhos, que é os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutífera. São coisas, são inimigos de Deus, são inimigos da palavra, são coisas que alojam-se na nossa mente. Os cuidados do mundo. Eu agora dava aqui uma reunião só para falar nisso. Cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Meu Deus. Nós precisamos de dinheiro para comer, para trocar as coisas. E Deus diz que supra as nossas necessidades. E diz que o pão nosso de cada dia Ele nos dá. Lá não diz que dá uma dobrada. Não diz que dá assim um soufflé. A minha esposa fez um soufflé que nunca tinha feito na vida, mas é muito bom. É bom. Fez um soufflé que faz favor. Era fofinho. O soufflé é fofinho. Era como ela. É fofinho como ela. Nós
temos muita coisa à nossa volta para nos seduzir. O diabo é o sedutor. O diabo não tem chifres e um rabo assim pontiagudo e uma coisa para espetar assim no rabo dos crentes. Nada disso. Um tridente. Há o bidente, não é? O bidente é que eu só dando 2 dentes. Assim. Há o tridente. O tridente tem 3 dentes. O diabo não é nada como alguns o pintam. Antes fosse, porque a gente não queria nada com ele. Porque se eu fosse assim, ninguém o queria. Aquela cara mesmo manhosa, com uns chifres, que aquilo faz favor. Se ele fosse assim, ninguém o queria. Ele é a coisa mais linda que você pode imaginar. Se você o visse, você apaixonava-se por ele. O diabo é a coisa mais linda que pode imaginar. Se você tem alguma coisa linda que você gosta, o diabo consegue se mascarar nisso. É assim que ele engana as pessoas. Ele faz-se adorar pelas pessoas. E as pessoas adoram-no, sem saber. São atraídas, são seduzidas. Sabe o que é sedução? É quando a gente vê uma mulher muito bonita, ou um homem muito bonito, também há homens bonitos. Eu não aprecio homens bonitos, mas aprecio uma mulher bonita. É quando uma mulher bonita e um homem bonito está a seduzir o parceiro para se aproveitar dele. Não é porque o ama. Porque a pessoa que ama, às vezes não é sedutora. É pura. As pessoas que amam realmente não precisam de seduzir ninguém. São pessoas puras, são honestas. Elas não seduzem, elas encantam pelo seu caráter. Porque a gente olha para uma pessoa que é pura, que é meiga, que é respeitada, que respeita, que é amiga. Isso é que é o valor. Isso é que tem valor. Agora a boniteza não vale nada, porque a idade vem e a boniteza vai toda com os porcos. A boniteza acabou-se. A pessoa era tão bonita quando era jovem, agora já está velha. E depois, o que é que tem? O que mais conta em nós não é a beleza exterior. É o nosso caráter. Para saber uma mãe, irmãos. Eu peço estou a dizer aqui uma baboseira, isto não é novidade para ninguém, mas é preciso falar nisto. Então, cuidado com as seduções deste mundo, cuidado com as coisas que nos seduzem. E tem muita coisa que nos seduz, muita coisa. Cada um é tentado segundo a sua concupiscência, diz a Bíblia. Há uns que são tentados com uma coisa, outros são tentados com outra. Há homens que são muito tentados na área sexual e vice-versa. Há homens que são muito tentados na área do dinheiro. O que eles fazem para ter mais dinheiro não lhe passa para a cabeça. Alguns roubam, alguns enganam, fazem falcatruas só para conseguir mais dinheiro, só para terem aquele dinheiro, aquela casa de sonho que eles queriam. Só que para ter a casa de sonho que eles queriam, essa casa custa milhões. E milhões, ninguém consegue comprar uma casa com um salário de 2.000 euros ou 3.000 euros. E se ganhar 2 e 3 mil euros já não é nada mau. Tomara você e eu. Estamos a falar de um cenário, não é? Não estou a falar de negócios. Agora veja, quantas pessoas não são seduzidas? Quando a gente ouve estes casos nos governos, de pessoas que têm, que põem a mão na massa e fazem lá umas vigarices para ganhar dinheiro, para que é que eles querem aquele dinheiro? Digam-me lá. É para comprar a casa de sonho que eles queriam. É a sedução das riquezas. É assim que o diabo faz. Seduz as pessoas. A gente olha para uma casa, como é que eu vou ter uma casa destas? Eu a trabalhar com o salário que eu tenho não consigo. Mas, se eu fizer aqui um esquema, eu vou conseguir escalar. É por isso que as pessoas roubam, fazem 30 por uma linha, que nem lhe passa para a cabeça. Até o diabo fica admirado com a esperteza de algumas pessoas. O diabo fica a olhar para aqui assim, nunca me lembrei disto. Sim, senhora. Até o diabo fica parvo a olhar para aquilo. Mas é o que as pessoas fazem, seduzidas pela riqueza, seduzidas pelas coisas materiais.
E o que é que acontece com... mas são as pessoas lá do mundo. E na igreja não há disto? E a igreja, as pessoas não são seduzidas? Não são, é pouco. É por isso é que eu estou aqui a falar estas coisas. Para a gente acordar, despertar e ganhar consciência que estas coisas tornam a palavra infrutífera. E uma vez que a palavra fica infrutífera, você pode vir à igreja, louvar a Deus, levantar o braço, cantar, fazer tudo certo e as coisas não funcionarem. Porquê? Porque há algo na sua vida que está a desviar a sua atenção, está a querer seduzi-lo para que a palavra fique infrutífera, para que a palavra não cresça, para que aqueles espinhos, que é exatamente o que a Bíblia diz, aquilo que vai à nossa vida, a sedução das riquezas, as tentações, tudo isso, tornam a palavra infrutífera. Não dá frutos. Então, são cuidados que a gente precisa ter. Estas lições, por mais que se preguem, nunca estão fora de prazo. Pode passar muitos anos, mas elas estão sempre dentro da validade. Posso ouvir um amém, irmãos? E agora tem a outra parte, o versículo 23... É 23, é. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. No meio disto tudo, há aqueles que ouvem a palavra e ela produz fruto. Porque eles fixam, não se deixam dominar pelas angústias, não se deixam dominar pelas coisas materiais à sua volta, não se deixam dominar pelas seduções que o mundo lhe oferece, não se deixam dominar por isso. Mantêm-se firmes. Podem não ter uma casa de 4 milhões, mas têm uma mais modesta. A Bíblia diz, tendo com que nos cobrir, tendo de comer, demos graças a Deus. Só que as pessoas querem sempre mais e mais, são gananciosas. Há uma ganância muito grande hoje em dia. Incomodam-se uns aos outros, passam à frente uns dos outros. Na nossa vida a gente vê isso. As pessoas querem apanhar um lugar para chegar primeiro. Quantas vezes não vê pessoas ultrapassarem-nos a querer chegar primeiro que nós? Sabe qual é a minha atitude? Agora eu falo assim porque graças a Deus a palavra está no meu coração e eu aprendi. Disse, deixa-te ir à frente. Muitos primeiros serão os últimos, muitos últimos serão os primeiros. Aquele que quer passar à frente se calhar vai ficar em último. E aquele que se calhar é um totó que fica para o último, se calhar vai ser o primeiro. E às vezes há grandes surpresas com isto. Aqueles que querem ser os primeiros, os mais espertalhões, os vivaços, acabam por ser uns palermas. E aqueles que são os palermas, assim aparentemente são os palerminhas, não sabem nada, é esses que Deus vai honrar. Amém? Então é importante a gente ter estas simples coisas simples de Deus no nosso coração, porque elas valem ouro, meu irmão. Valem ouro. Vale mais estas coisas simples de Deus do que grandes riquezas, grandes coisas assim sublimes. Não. Aprenda a encontrar a sublimidade de Deus nas coisas fáceis e simples, que ela vai se manifestar. A parábola do semeador nos adverte a respeito das circunstâncias e atitudes que podem impedir qualquer pessoa que tenha recebido a semente da mensagem do Evangelho de produzir uma boa colheita. Atitudes, circunstâncias. Uma atitude manifesta aquilo que você acredita. E há pessoas que têm má atitude em relação às coisas. Temos que vigiar nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. As coisas estão sempre constantemente a bombardear-nos. Nós somos muito atacados. O povo de Deus é mais atacado que as pessoas lá fora. As pessoas que não têm Deus não são praticamente, é o que a Bíblia diz. Os ímpios têm dinheiro, têm tudo à vontade, nada lhes acontece. Nada lhes acontece. O meu avô dizia, espera-lhe o beque. É só esperar pelo beque. Mais dia menos dia ele vem. E quando vem, é sem dó nem piedade. Os problemas atacam toda a gente. Principalmente aqueles que acreditam na palavra.
É essa coisa do super crente, sempre em vitória, sempre em sucesso. Eu estava numa igreja que é, glória a Deus, então como é que está? Em perfeita vitória. Nunca ouviste isso, Rui? Em perfeita vitória. Em perfeita vitória de quê? Perfeita vitória para alguns é ter um bom carro, ter uma boa casa, ter muito dinheiro para gastar, ter dinheiro para ir ao restaurante com a família e pá, ali, chega-se à frente ali, pá, é uma festa. E vestir sempre roupa do melhor, para isso, haver grande vitória para algumas pessoas é isto. A grande vitória para aqueles que são crentes, sabe o que é? A grande vitória que Jesus alcançou na cruz do Calvário. A vitória sobre a morte. Ele ressuscitou, meu irmão. A morte não o conseguiu agarrar. Isso é que, para mim, é uma perfeita vitória. É vencer a morte. Nunca vi ninguém vencer a morte. Só Jesus é que venceu a morte. Perfeita vitória é essa. Porque aquela morte de Jesus e a sua ressurreição fez com que eu e você fôssemos adotados por Deus e fizéssemos parte da sua família. Isto é a maior riqueza que pode haver. É você ter um Deus que é um pai que cuida de si e ter um Jesus como seu irmão mais velho. Já pensou nisto? Ele é o seu irmão mais velho. Um dia, quando você estiver com o pai e com Jesus, vai ser uma coisa fantástica. E o meu irmão mais velho. Eu sou filho único, aqui, carnal. Mas tenho muitos irmãos, graças a Deus. E tenho um que é o mais velho, que é o suprassumo. É. Essa é que é a grande vitória que nós alcançamos para nós. Não é ter coisas materiais, boas, caras. Isso não é nada, meu irmão. A gente morre, fica cá tudo. O caixão, nunca vinha um caixão com prateleiras, nem com gavetas, para o pessoal levar o dinheiro, levar o carro. Eu nunca vi. Morre, acabou-se tudo. O outro era um tipo riquíssimo, tinha casas em Cascais, tinha tudo o que era sítio, era um grande empresário. E o tipo morreu. E estava tudo no funeral, os amigos e família. E estava um amigo, que era assim um amigo mais íntimo, dizia ele para um outro amigo também assim, este tipo riquíssimo, eu faço ideia do que é que este gajo não deixou cá. E o outro assim, deixou cá tudo. Não levou nada. Ninguém leva nada, meu irmão. Não pode entrar nada no reino de Deus que não seja apenas você. Você e eu com Jesus para a vida eterna. Não tem lá mais nada. Mas aquilo que lá tem é tão forte, tão poderoso, tão rico, tão abundante, que nós não vamos daqui nada. Se nós levássemos daqui alguma coisa, era uma vergonha. Era uma vergonha, porque isto não é nada. Estas riquezas aqui, que nascem na terra, que estão na terra, o ouro, a prata, as pedras preciosas, isso não tem valor nenhum para Deus. Deus tem lá pedras preciosas e ouro melhor que este todo que está aqui. Eu o pastor compreende isso? Não compreendo, não faço a mínima ideia. A Bíblia diz, mas eu não, a minha cabeça, talvez você consiga entender melhor que eu, mas eu não entendo o que é ruas de ouro. As fundações da cidade celestial diz que são 12 e são todas pedras preciosas. Já viu o que é fundamentos, alicerces de pedras preciosas? Eu era desenhador de construção civil, fiz muitos desenhos, muitos projetos de casas e os alicerces eram todos, era betão, era cimento armado e pedra. Eram os alicerces das casas que eu desenhava depois para fazer. Fazer nunca fiz, mas desenhava. E a gente fazia lá os contornos todos do ferro, determinados tipos de ferro, mais grosso, mais fino, e as pedras e o cimento e tudo. O cimento também não era qualquer um, tinha que ser um especial. Mas isso não entra lá nada disso. Aqueles fundamentos daquela cidade são pedras preciosas, meu irmão. Que tem coisas que a nossa cabeça, a minha não entende. Se a sua entende, eu dou-lhe a taça. A minha não entende. É muita fruta para o Miguel. É muita fruta para o Miguel. Mas graças a Deus por isso. Ora bem, andando, eu já estou mesmo a terminar.
um solo pedregoso e sem raiz. São as pessoas que não estão enraizadas na palavra. Os pastores e os pregadores, eles esfalfam-se para enraizar a palavra dentro do seu coração. Para que essa palavra bata lá no fundo e você desperte. Porque quando você despertar para a palavra, vai fazer toda a diferença. Porque as pessoas que a palavra se enraiza lá, podem passar as passas do Algarve. Mas eles ficam sempre de pé. Sempre de pé. Não caem. Podem cair, mas levantam-se. A Bíblia diz, o justo cairá 7 vezes e se levantará. Portanto, lá não diz que levanta-se 8. Não, se cai 7 e levanta-se. Portanto, o levantar já é a 8ª vez. Cai uma, levanta-se uma. Cai 7, levanta-se 8. Mas é isso que acontece com o crente. Ele cai. Mas o pastor... Algumas igrejas não admitem isso. O crente não pode cair. Porque se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Está a ver? Como é que se deturpa a palavra de Deus e se faz dos crentes dessas doutrinas os super crentes? Esses super crentes não aceitam a derrota e criticam a derrota. E que se alguém está doente, sabe o que é que eles dizem? Isso é falta de fé, meu irmão. Isso é falta de fé, não tiveste fé. Tens que confessar a palavra todos os dias. Tens que dizer, eu estou curado pelas pisaduras. Irmão, as coisas de Deus não dependem de si. Ouça o que eu lhe estou a dizer. As coisas de Deus não dependem de si. Dependem de Deus. Estão a entender? Ou você pensa que quando Deus criou a sua palavra, eu estava a ouvir uma mensagem espetacular em relação a isso. Quando Deus deu a sua palavra, você pensa que Deus estava convencido que você ia praticá-la? Esta é forte, não é? Você pensa que, agora vou dar a palavra e vou esperar que os meus filhos pratiquem a minha palavra. Acha? Sabe o que é que Deus pensou? E você fica a pensar, o pastor já sabe mais do que isso, já sabe tanto como Deus. Eu sei o que é que Deus pensou. Quando Deus olha para nós e nos ouve ouvir a palavra, Ele vai ficar a pensar assim, duvido muito que tu consigas praticar isso. Mas estas coisas não dependem de nós. Só no momento que a gente diz, Pai, perdoa-me que eu não consigo, aí é que é o segredo. É aí é que Deus levanta. Diz, anda cá, meu filho, eu não estava à espera que tu praticasses isso. Eu não estava à espera que tu fizesse tudo certo. Ninguém faz nada certo. Você ouve as coisas, diz que sim, e passado 10 minutos está a fazer mal. Ou não faz isso, ou não faz isso. Só eu é que faço. Você ouve, enche de coragem, enche de alegria, e passado meia hora está a falhar. Em pensamentos e palavras, ninguém faz nada tudo certo, ninguém consegue fazer tudo certo, mas não é suposto nós fazermos tudo certo, senão a honra e a glória era para quem? Era para nós, mas não é. A honra e a glória é para Ele. Então o que é que nos sustém? A misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor dEle, a paciência que Ele tem para connosco. É isso que o sustém. Aquele homem que estava no templo, mais o fariseu, diz que o fariseu olhava para o pecador, que era um publicano, ou pecador, era a mesma coisa. E ele dizia, graças te dou, Senhor. Mas a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Ele pensava que estava a orar para Deus, e Deus, aquilo nem sequer chegava às narinas nem aos ouvidos de Deus. Ele não estava a falar para Deus, porque Deus não ouve aquilo. Ele estava a falar de si para si mesmo. Deus, graças estou que eu não sou como aqueles homens, publicanos, pecadores, não querem saber de nada. Não, graças estou porque eu cumpro os mandamentos, eu faço tudo certo, eu dou os dízimos de tudo. E o outro desgraçado que estava lá do outro lado do templo, diz que nem sequer tinha coragem de olhar para cima. Devia estar a olhar para baixo, com certeza, com a mão no peito, e só dizia, Pai, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Quem é que Deus ouviu? É Ele mesmo.
Está a ver? Porque era aquele que reconhecia que não era capaz de fazer tudo certo. Enquanto que o outro era capaz de fazer tudo certo. A honra e a glória era para ele. O outro pecador, embora com asneiras e dificuldades e com insuficiências e com fraquezas, que é o nosso caso, ou não é? É o nosso caso, é o seu caso, fraqueza, fraco, você é fraco, é imperfeito, faz asneiras, peca, por atitudes, por palavras e por pensamentos, é isso? E às vezes a gente tem coragem de olhar para cima para o céu assim, pai, pequei outra vez, já falhei outra vez. Há coisas que a gente faz, é de minuto a minuto. Segundos também é demais, não é? Mas pelo menos de minuto a minuto a gente, pumba, está aqui na mesma, pumba, outra vez. E quando a gente se vira para Deus, Deus, tem misericórdia de mim. E você sai justificado da presença de Deus. Você caiu e Deus ajudou a levantar-se outra vez. Não são os seus pecados que vão talhar a sua derrota, não é nada disso. Porque quando você cai, Deus está lá, e se você reconhece que errou, porque é importante você reconhecer, é importante alguém dizer, ai, pá, falhei outra vez, e caramba, não, nunca mais aprendo. Oh, Deus tem misericórdia de mim, e a gente chora e berra, e sei lá mais o quê. E Deus vem outra vez e diz-lhe assim, meu filho, eu não estava à espera que tu cumpriste tudo certo, eu sabia que tu ias falhar. Mas porque tu reconheces os teus erros diante de mim e não tens a mania que és perfeito, a minha justiça se aplica na fraqueza. E essa fraqueza é transformada em força. E você vive mais um dia. E vive mais um dia. E vive mais um mês. E vive mais um ano. E assim vamos de glória em glória, de fé em fé, até chegar um dia, estarmos na eternidade com Jesus. Amém? E tenho dito, se havia mais coisas para dizer, é só dar tempo ao pregador e aquilo nunca mais acaba. Mas ficamos por aqui. Parece-lhes bem? É? Ou querem mais? Não querem mais, para não? Ficamos por aqui. E vamos orar. Vamos selar estas coisas com as coisas de Deus. Ó Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez, Senhor, diante de Ti, nós reconhecemos os nossos erros. Reconhecemos a nossa imperfeição, Senhor. Reconhecemos a nossa fraqueza. Nós queremos fazer as coisas, mas não conseguimos. E por isso contamos dia após dia com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão, com o Teu amor e com a Tua paciência, Senhor. Porque se não fosse ela, nós estávamos perdidos para a eternidade. Nós contamos com essa misericórdia, contamos que o sangue de Cristo nos lava de toda a injustiça. Nós sabemos que o sacrifício da cruz foi mais que suficiente para nos limpar e fazer de nós novas criaturas, Senhor. Nós já não somos mais aquilo que éramos. Somos novas criaturas em Cristo, que fomos destinadas para a eternidade, para estar contigo, Senhor. Obrigado por esse grande privilégio, por esta grande graça maravilhosa com que Tu nos agraciaste, Senhor. Em nome de Jesus. Que a palavra que é falada, que foi falada, ela ganhe raiz no nosso coração, para que no momento difícil, porque sabemos que os momentos difíceis vêm, nós sejamos firmes nesta fé, sem desistir, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque é com a Tua força que nós vamos vencer. É com a Tua força que nós vamos continuar em frente, a viver dia após dia, Senhor. Até que chegue o maravilhoso dia. Que se estivermos vivos, que Tu nos venhas buscar para nós termos um encontro nos ares com Cristo. Se estivermos mortos, Senhor, se tivermos morrido, vamos ressuscitar e estaremos contigo para sempre, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esta fé, por esta firmeza, por esta certeza que está cada vez mais forte no nosso coração, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós entregamos a Ti e a mais ninguém toda a honra, toda a glória, todo o louvor que só a Ti é devido e a mais ninguém, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos dizem comigo, amém. Ou ai de mim. Amém. Amém.